Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos falar sobre um fenômeno muito importante para quem trabalha com treinamento e também com a reabilitação de lesões musculoesqueléticas, lesões articulares, que é um problema, uma alteração de funcionalidade ou uma disfunção que a gente tem chamada dominância sinérgica. Então a dominância sinérgica significa que o sinergista está dominante, ou seja, o agonista não está conseguindo realizar sua função de forma eficiente, completa, e o sinergista acaba tendo uma dominância sobre o agonista. O problema disso é que o sinergista ele não tem essa função como agonista. A principal função dele é auxiliar o movimento. Então nesse vídeo a gente vai abordar sobre esse tema fundamental para você que prescreve exercícios. Mas antes de a gente entrar mais profundamente sobre o tema, gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, curta, compartilhe esse vídeo para ajudar a gente a divulgar esse conhecimento de forma gratuita, para que todos possam aprender mais, melhorar os seus atendimentos, os seus programas de treinamento e assim a gente conseguir fazer a evolução da nossa profissão, subir de nível a profissão da fisioterapia e da educação física também. Então vamos lá, comentar um pouco sobre a dominância sinérgica. Então a gente tem alguns grupos musculares envolvidos em um movimento. Então, por exemplo, na flexão do quadril, eu vou fazer uma flexão do quadril. Eu tenho aqui os principais, os flexores do quadril, onde eu tenho ali o ilipsoas, eu tenho o reto femoral que auxilia, eu tenho músculos que são estabilizadores, eu tenho os antagonistas que seriam os extensores do quadril. Então a gente tem uma série de grupos musculares envolvidos que cada um tem a sua função naquele movimento. Então quando a gente estuda a ação do músculo, então eu sei a origem, a inserção e eu estudo a ação do músculo isolado, a ação dele a gente está sempre pensando como um agonista, mas durante um movimento a gente tem grupos musculares participando desse movimento com outras funções. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na extensão do quadril. Então, o meu esqueleto aqui, o Gil, está fazendo a extensão do quadril. O motor primário aqui é o glúteo, então ele é o agonista. O isquiotibial, que é um músculo biarticular, que vai da tuberosidade isquiática até a tíbia, ele atua principalmente como flexão de joelho, mas nesse caso ele está sendo um sinergista, Então ele está atuando como um auxiliar do movimento, certo? Então se a gente parar para pensar aqui, grande parte da nossa população, uma boa parte da nossa população tem um problema que é chamado insuficiência glútea, ou o pessoal fala comumente aí, como amnésia glútea. O que é isso? O glúteo tem um déficit de ativação, ou está fraco, ou não está bem desenvolvido. O que acontece? Se a gente tem um déficit de ativação do glúteo, a gente vai ter uma dominância sinérgica dos isquiotibiais. Vamos entender isso aqui no nosso esqueleto, aqui no Gil, Então aqui, ó, a gente tem o glúteo, vem aqui próximo do ligamento sacrotuberal, ele está inserido, glúteo máximo, vai lá no fêmur, então ele tem essa função de fazer a extensão, O contrário, ele faz a extensão do quadril. Como ele é um músculo que tem uma inserção proximal à articulação em questão, a inserção está próxima à articulação, ele tende a fazer a tração do glúteo, Ele faz uma extensão do quadril e uma rotação externa, então a tração está nesse sentido, o vetor resultante da ação do glúteo está nesse sentido. Então ele vai estabilizar a cabeça do fêmur e vai conseguir fazer esse movimento. Se eu pensar num músculo com fibras mais longitudinais, um músculo mais comprido, o isquiotibial, que vem da tuberosidade isquiática e vai lá na tíbia. Então ele está aqui do túber isquiático e vem na tíbia. Ele é um músculo que tem uma inserção distal à articulação do quadril, proximal à articulação do joelho. Então ótimo para o joelho, por isso que ele é um agonista aqui na flexão do joelho, mais uma inserção distal à articulação do quadril. Então ele é um músculo que vai atuar como sinergista na extensão do quadril. Mas veja, se eu tenho aqui e eu traciono aqui pela tíbia, sempre o meu segmento ele tem um centro de massa. E a tendência, como a gente está criando um movimento angular ou rotacional, é que esse segmento ele vai rodar sobre o seu centro de massa. Se eu tenho essa inserção distal, eu puxo aqui, a tendência é essa cabeça do fêmur ser projetada para frente, eu tenho um deslocamento anterior da cabeça do fêmur. Se eu utilizasse meu glúteo, não, eu teria uma estabilidade do fêmur na cavidade do acetábulo e eu teria um movimento mais
é correto. Se eu tenho a dominância sinérgica, onde o isquiotibial está atuando mais, puxa lá distal a articulação, a tendência dessa cabeça é fazer isso, porque ele vai girar sobre o seu centro de massa. É claro que a estrutura anatômica do acetábulo em relação à cabeça do fêmur não faz com que há um deslocamento, que saia o fêmur para frente. E também temos ligamentos que sustentam isso daqui. Mas esse mínimo movimento pode fazer com que a gente tenha um atrito e desenvolver um impacto fêmur-acetabular, né? Posso ter uma lesão labral por essa perda de centramento articular. Então o centramento articular basicamente é isso. Eu tenho dois grupos musculares, vamos pensar só em dois grupos, né? Então eu tenho aqui, vou usar o modelo de tensigridade para a gente entender com mais qualidade, né? Então eu tenho um músculo que puxa para cá e outro músculo que puxa para cá. Os dois eles têm que estar alinhados, deixa eu fazer aqui na frente, então, ó, esse puxa e esse puxa. Os dois têm que estar alinhados para manter o centramento articular, né? Se eu tiver um grupo trabalhando mais do que o outro, eu tenho a perda do centramento articular. Então se eu tiver uma alteração aqui entre grupos musculares, eu vou ter essa perda de centramento articular e vou ter problemas articulares. Por exemplo, uma condropatia. Quando eu tenho a dominância sinérgica, eu posso assim, ó, pode acontecer assim. Durante a minha avaliação estática, perfeito, o meu cliente não tem nenhuma alteração, né, na articulação. Quando eu faço o movimento, eu tenho a dominância sinérgica. Em vez de eu atuar lá com o glúteo, fazendo a extensão do quadril, eu vou recrutar mais meu isquiotibial para fazer a extensão do quadril. E acontece esse fenômeno que eu mostrei aqui no Gil, onde eu vou ter uma anteriorização da cabeça do fêmur, pela inserção do isquiotibial ser distal à articulação em questão, que a gente está comentando, que é a articulação do quadril. Quando eu tenho então essa perda de centramento articular durante o movimento, imagine, eu tenho um corredor que faz bastante extensão do quadril. Ele tem a ação da gravidade, uma carga axial vindo de cima para baixo, então tem uma carga compressiva. E eu tenho, toda vez que eu atuo com o meu sinergista fazendo isso, ó, o sinergista, né, fazendo a extensão do quadril e aquele deslizamento da cabeça femoral. O estresse de cisalhamento no acetábulo e na cabeça do fêmur é muito grande. Então, ou pode ser aumentado, né? Então esse é um fenômeno muito importante que a gente tem que ter ciência e entender ele para a gente evitar essas lesões ou até tratar. E o que a gente vê muito, né, na prática clínica é o pessoal olhando para o quadril, vendo essa lesão de desgaste articular ou dor, uma lesão labral e tentando aumentar o espaço articular. Perfeito, seria ótimo. Aumentar o espaço articular para diminuir o atrito, produzindo mais líquido sinovial para lubrificar, diminuir o atrito, fortalecer a musculatura de uma forma geral para dar mais estabilidade, ok? Mas eu tenho que entender quem que eu preciso fortalecer, quem que eu preciso talvez alongar e trabalhar principalmente com a coordenação neuromuscular. Se você não sabe ainda sobre coordenação inter e intramuscular, fica de olho aqui no canal que a gente vai fazer um vídeo só sobre esse assunto para deixar bem claro a importância de coordenação inter e intramuscular e o que realmente é isso e a importância disso nos nossos programas de treinamento e tratamento. Então, voltando ao assunto, né, aqui do nosso quadril, se eu tenho a dominância sinérgica, o que eu teria que fazer? Eu tenho que aumentar a ativação do meu agonista, né? Provavelmente esse agonista não está sendo muito ativado e talvez diminuir a ativação do meu sinergista. Mas a conduta primária terapêutica é fortalecer o glúteo, aumentar a ativação dele, fortalecer isoladamente para que ele consiga ganhar mais força, né, mais função, e também estimular a sua ativação durante o movimento funcional. Se o cara é um corredor, eu tenho que estimular mais a ativação do glúteo. Uma forma que a gente tem de ativar o glúteo é só tirar o cara da esteira e colocar na pista, por exemplo. Eu estou usando o exemplo de corredor porque é o mais simples. Quando você está na esteira, o indivíduo ele faz a flexão do quadril, apoia o pé na esteira e a esteira empurra você. Você não usa o mecanismo extensor, ou usa muito pouco, né? Eu estou falando que não usa para ficar mais claro. Usa muito pouco. Se você está na rua, você faz a flexão. A hora que você apoia o seu pé no chão, você faz uma força muito significativa para empurrar. Então você tem que usar muito o seu glúteo e seu isquiotibial. Se você treina na esteira, você usa pouco o mecanismo extensor, né? E aí vai tendo insuficiência glútea, por exemplo. Quando você vai para uma prova ou vai para a rua, você vai usar o mecanismo extensor, vai usar mais o seu, ou vai ter uma dominância sinérgica, né? Vai ter uma sobrecarga maior no isquiotibial, pode ter problemas no quadril e até problemas musculares no isquiotibial por sobrecarga, né? Então uma conduta básica, a gente pode pegar
o nosso cliente colocar na posição decúbito dorsal, os joelhos flexionados, e a gente vai fazer aquele trabalho de elevação de quadril utilizando mais os glúteos. O que acontece na maioria das vezes? Como é que eu testo esse cliente? Eu faço a elevação de quadril, um teste bem simples. Faço a elevação de quadril, que pode ser com apoio bipodal ou unipodal, e vou tentar identificar, perguntar para ele como é que está sentindo a ativação do isquiotibial ou dos glúteos. Teste isso com seus clientes ou com você mesmo. Você vai ver que grande parte já sente, ou parece que sente uma cãibra, ou vai dar uma cãibra no isquiotibial. Por quê? Insuficiência glútea. O glúteo teria que fazer a extensão do quadril, ele é o primário. E quando a gente está na elevação do quadril, acaba que muitas vezes utilizando os isquiotibiais, né? Então eu vou demonstrar aqui rapidamente. Vou colocar o Gil aqui para ficar mais claro, né, sobre esse exercício. Está nessa posição. Ele só vai fazer a elevação de quadril. É uma extensão, uma elevação pélvica, quer dizer, é uma extensão do quadril. Eu tenho que trabalhar com glúteo, é uma extensão do quadril como a gente mostrou ali na corrida. Se ele está trabalhando muito com os isquiotibiais, ele vai acabar sentindo um cansaço significativo no isquiotibial ou até uma cãibra nessa região, ou um princípio de cãibra, e ele deveria atuar com o glúteo. Existe um teste que é chamado elevação de quadril de Cook, que você deixa só com um membro apoiado, faz a elevação de quadril para testar um lado, faz a elevação do quadril testando o outro lado, né, e você vai entender como é que está a condição glútea. Super simples. Como que a gente vai corrigir? Coloca uma mini band aqui nos joelhos, ele vai forçar esses joelhos para fora e fazer a elevação pélvica. Você está aumentando a atividade do glúteo. Tanto glúteo médio, né, como mínimo por causa da abdução, quanto o máximo por causa da rotação externa e fazendo a extensão. Ou seja, você está aumentando a eficiência do glúteo, já que o glúteo máximo faz extensão de quadril com rotação externa. Então você põe a faixinha, pede para ele fazer a abdução com rotação externa e você vai aumentar a atividade do glúteo. Uma dica super simples, super funcional, que você com certeza vai ver muitos resultados aí na sua prática clínica ou na sua conduta durante os programas de treinamento. Então serve tanto para o personal trainer quanto para o fisioterapeuta. Não esqueça disso. Essa dominância sinérgica pode acontecer em outros grupos musculares, geralmente biarticulares, né? Como eu tenho o tríceps, por exemplo, em relação ao deltoide, na extensão do ombro. E aí eu posso ter uma anteriorização da cabeça do ombro, posso ter a síndrome da estabilidade anterior. Então é bem importante a gente ter esses conceitos e pensar sempre em manter a harmonia, a coordenação entre esses grupos musculares. Eu tenho que ter um sinergista trabalhando como sinergista, o agonista como agonista, o antagonista como antagonista, e eu tenho que ter os nossos estabilizadores para manter as articulações, outras articulações e o organismo como um todo, né, o corpo como um todo estabilizado para eu realizar um movimento com qualidade. Se você gostou desse vídeo, então eu peço que você curta, compartilhe, mais uma vez falando aqui para a gente divulgar esse conhecimento para que todos possam ter acesso e assim a gente elevar o nível, né, da nossa profissão. Nos vemos no próximo, um grande abraço!